Aqui estamos nós mais uma vez no Evangelituber para meditar as leituras da missa de hoje. Vamos à primeira leitura, 1 Samuel, capítulo 1. Essa semana nós vamos passar pelo livro de Samuel. Vamos começar contando a história da mãe dele, que é Ana, né? A história começa um pouco antes. Essa Ana me lembra a Ana que estava lá no templo quando Jesus foi apresentado ao templo e tinha lá uma profetisa chamada Ana. E aqui, essa Ana, a mãe de Samuel, tem uma história maravilhosa, de vitória. Primeiro, uma história de humilhação, de depressão, de profunda tristeza. E depois ela é atendida. E aí vem a se tornar a mãe do profeta Samuel. Vamos então à primeira leitura de hoje? Samuel, profeta e juiz. 1 Samuel, versículo 1. Romaria de Elcana ao santuário de Sila. Elcana é o marido de Ana. Havia um homem sufita de Ramataim, na montanha de Efraim, chamava-se Elcana, e era filho de Jeroam, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufi, o Efraimita. Elcana tinha duas mulheres, uma chamava-se Ana e a outra Fenena. Fenena tinha filhos, Ana, porém, não tinha. A gente pode estranhar aqui o fato de ele ter duas esposas, porque lá no Antigo Testamento ainda Jesus não tinha vindo. Então era admitida ainda a poligamia. E a poligamia foi suprimida por Jesus no Novo Testamento. Por isso que eu digo, quando formos estudar a Bíblia, comecemos dos evangelhos, não é? Porque aqui a poligamia, que é tida como uma coisa natural e aceitável, no evangelho é completamente condenado por Jesus. Então, este homem tinha duas esposas, Ana e Fenena. Fenena tinha filhos, Ana não tinha. E essa é uma condição humilhante, porque todas as mulheres queriam dar filhos a seus maridos. Ana estava passando por essa situação de ser estéril. Versículo 3. Todos os anos Elcana subia de sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Silo. Lá eram sacerdotes do Senhor os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. No dia de oferecer o sacrifício, Elcana costumava dar porções à sua mulher Fenena e a todos os filhos e filhas dela. E a Ana, ele dava uma porção escolhida, pois ele amava a Ana. Mas o Senhor a deixara estéril. A rival, porém, ofendia e atormentava a Ana até exasperá-la, porque o Senhor a tornara estéril. E do modo como Elcana fazia assim todos os anos, quando ela subia à casa do Senhor, do mesmo modo, a outra a provocava. E ela chorava e não comia. Aqui e aí temos um quadro depressivo. Uma pessoa profundamente triste que nem se alimentava, nem comia. E lógico que ela ia adoecer se continuasse nessa situação. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que estás chorando e não comes? Por que se aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, nós começamos esta semana com esse estudo do livro de Samuel, apresentando a situação humilhante de Ana, que não tinha filhos e ainda era humilhada pela outra, a Fenena. Ela mostra aqui um quadro de profunda tristeza, de profunda depressão, primeiro, por não ter a alegria de dar um filho, segundo, por ser humilhada ainda por Fenena. Fenena tinha filhos, Fenena recebia presentes, os filhos dela recebiam. Ana, todos os anos, nesse momento, era humilhada. Amanhã continuaremos essa história, hein? Uma história maravilhosa. Vamos agora ao Salmo de hoje. Vamos louvar a Deus com o Salmo. O Salmo de hoje é o Salmo 116. Salmo 116, versículo 12. Ou 115. 116, 115. Eu gosto de falar as duas numerações. 116, 115, a partir do versículo 12. Que retribuirei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me fez?
erguerei o cálice da salvação. E invocarei o nome do Senhor, orar, louvar. Cumprirei ao Senhor minhas promessas diante de todo o seu povo. Versículo 17. Vou oferecer-te o sacrifício do louvor. E invocarei o nome do Senhor. Cumprirei ao Senhor minhas promessas. Aqui repete. Diante de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém. Amém. Aleluia. Então aqui ele está falando de promessas a Deus. Nós temos na igreja esse costume de fazer promessas a Deus. Isso é bíblico. Mais à frente, amanhã nós vamos ver, Ana também vai fazer uma promessa ao Senhor. E vai cumprir. E aqui no Salmo, cumprirei minhas promessas ao Senhor. Darei o sacrifício de louvor. Que todos os dias nos lembremos, irmãos, de louvar a Deus, de agradecer a Deus todas as graças, todas as bênçãos. Um coração grato, um coração agradecido jamais será assaltado pela depressão. Porque ele olha para o lado bom das coisas e agradece a Deus. E o mistério do louvor, do sacrifício de louvor, é nós louvarmos a Deus até pelas dificuldades. Porque nós compreendemos que muitas situações que passamos, lá na frente a gente vê que redundou em bênção. Nossa, se eu não tivesse passado aquela dificuldade, eu não teria buscado essa solução e não teria evoluído tanto, não teria prosperado tanto. Então, há situações difíceis que para nós se tornam bênçãos. Por isso, nós convidamos a todos a louvar a Deus por tudo que há de bom e por tudo que há de mal também. Em todas as situações, louvado seja o Senhor. Faça suas promessas e cumpra suas promessas para com Deus diante de toda a Assembleia, porque isso é um testemunho. Eu estou cumprindo essa promessa porque eu fiz um trato com Deus, Ele me atendeu e hoje eu estou aqui cumprindo essa promessa ao Senhor. É um louvor a Deus cumprir as promessas. Vamos agora ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 1. Nós vimos ontem na leitura que Jesus foi batizado e recebeu o Espírito Santo. Então esse é um dos mistérios do Rosário. Jesus começa a sua missão no batismo, quando ele recebe o Espírito Santo. E aí o segundo mistério é Jesus anuncia a boa nova, Jesus anuncia o Evangelho. Não sei se é o segundo ou terceiro mistério, agora eu me confundi aqui. Mas é o início do ministério de Jesus neste mundo. Ele sai anunciando o reino dos céus. E é isso que nós vamos ver agora. Além disso, ele começa a chamar seus primeiros discípulos. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Marcos 1:14. Anúncio do reino na Galileia. Jesus começa na sua região periférica, longe de Jerusalém, e à beira do lago de Genezaré. Jesus anuncia a boa nova de Deus. Versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse arrependei-vos tem uma notinha aqui no rodapé, interessante. Diz aqui embaixo: arrependei-vos, voltai atrás. Mudai a vossa mente. Metanoien. Mudar. Noien. Mente. Mudai a vossa mente. Então, o caminho de conversão, converter é mudar, não é? É que mudar de direção, mudar de rumo, voltar atrás. Passa pela nossa mente. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Eu estava dizendo para você da mentalidade do Antigo Testamento, que admitia a poligamia. Pois bem, Jesus traz uma nova mentalidade. A fidelidade no matrimônio, a fidelidade do casal. Isso é uma mudança de mentalidade, não somente para aquele que está ouvindo a pregação, mas para todo o povo de Israel. Quando chega o Messias, Jesus, o Senhor, para levar as leis à perfeição, ele diz: eu não vim revogar a lei, mas eu vim trazer a perfeição. Então,
essa nova mentalidade Jesus vai trazer através do Evangelho. E nós precisamos ler a Bíblia com essa mentalidade de Jesus. Por isso é importante que nós leiamos o Evangelho todos os dias, e por isso todos os dias na igreja se lê o Evangelho. Há variações de leituras do Antigo Testamento, das cartas, mas o Evangelho é lido todos os dias, porque essa nova mentalidade é a mentalidade de Jesus, é a mentalidade do Evangelho. Então, muito cuidado. Nós temos que ter esse discernimento. Nós temos que ver como Jesus viu, pensar como Jesus pensou, agir como Jesus agiu, como dizia aquela música do Padre Zezinho. Amar como Jesus amou, né? Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Então, esse arrepender-vos, esse voltar atrás, quer dizer, eu tenho que abandonar minhas próprias ideias, minhas mentalidades mundanas, ateizantes, para pensar com a cabeça de Deus. Uma nova mente, metanoia, uma nova maneira de olhar as coisas. Continuando, versículo 16. Passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André. Pedro, né? Jesus viu Simão e André, irmão de Simão. Então Jesus chamou dois irmãos, interessante isso. Lançando as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 18. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Imediatamente. Porque Jesus falou, o tempo já se cumpriu. O reino de Deus já está aqui. Então, a decisão é para hoje. A nova mentalidade é para hoje. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Prosseguindo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco, consertando as redes. Dois irmãos de novo. Os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. Eles estavam consertando as redes. Imediatamente o chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vejo aqui assim algo que como uma decisão sacramental. Assim como no matrimônio, você deixa pai e mãe, se une a sua mulher e forma uma nova família. Eles deixaram seus pais, os dois irmãos, e foram assumir uma nova vocação. A vocação de seguir Jesus, de serem apóstolos, de serem discípulos, de serem pregadores, anunciadores do Evangelho. Esse deixar a família é quase que como um sacramento do matrimônio. Deixar a família dos pais para unir com a sua esposa. Eles deixaram os pais para se unir a Jesus. E se tornaram, nesse momento eles nem sabiam, se tornaram apóstolos. Os 4 que faziam parte dos 12 apóstolos de Jesus. Que coisa maravilhosa. Mas veja, então eles tiveram que deixar para trás tudo aquilo que eles viviam, tudo que eles acreditavam, tudo aquilo que era o sustento deles. E passaram a adquirir uma nova mentalidade, porque Jesus passa a ser o seu mestre. Rabi é mestre, quer dizer professor. Então o professor Jesus vai lhes ensinar a viver. Como Rabi, eu penso que Jesus os ensinou a ler a palavra, a ler e interpretar a palavra, embora fossem pescadores. É algo que à época impensável. Os pescadores, eles eram pessoas iletradas, sem estudo. Por isso que quando acontece o Pentecostes e aquele grupo simples, muitos deles pescadores, saem pregando, os sacerdotes judeus ficam pasmados. Mas como assim? Considerando que eles eram sem instrução. Ou quem considerava eles sem instrução eram os sacerdotes. Mas eles não eram sem instrução, eles tiveram o melhor mestre, o melhor rabi, Jesus. Eu não tenho dúvidas que Jesus os ensinou a ler, interpretar a palavra para pregar, porque na primeira pregação em Pentecostes, Pedro cita várias passagens bíblicas, porque ele meditava a Bíblia todos os dias, como nós fazemos aqui. Eu te convido então a voltarmos amanhã, no vídeo de amanhã, para continuarmos a meditar a palavra de Deus. O Senhor está dizendo para você: vem, segue-me, venha ser pescador de homens comigo. Estivemos reunidos aqui nesse vídeo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.